Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 29 de outubro de 2025. Protestos contra Putin. Eles na realidade já estão se espalhando por toda a Rússia, mas eu vou falar basicamente o que aconteceu na localidade, na cidade de Kazan, que é a capital do Tataristão. E é uma cidade grande, de grande porte. E também quero falar sobre Moscou, que está constantemente agora, praticamente toda noite, ataque de drones ucranianos. Ou seja, é a resposta, é o troco que a Ucrânia está dando ao ditador da Rússia, ou mesmo, talvez até a Rússia, e a população, para deixá-la incomodada, em resposta aos ataques às cidades ucranianas. Outras localidades também têm sido atacadas. Mas vou focar brevemente sobre a questão de Moscou, que é o centro nervoso, é o centro do poder na Rússia. Bom, quero convidar você que não é inscrito para se inscrever no canal. É muito importante porque aqui você vê a verdade. Quero pedir a todos que gostarem, deem um like. E também compartilhem com suas redes sociais. Quero agradecer os 20 mil novos inscritos, novos menos, né? Já tinha 19 mil e alguma coisa, mas que acelerou bastante e ajudou mais velocidade para atingirmos aos 20 mil inscritos. Agora vamos correr para os 30 mil, então eu quero pedir a vocês que continuem ajudando o canal, compartilhando. Conto com vocês. E também peço que façam seus comentários. São sempre muito bem-vindos. Bom, protestos contra Putin em larga escala estão acontecendo. Eu acho que a foto que eu coloquei aqui de capa mostra justamente aquela manifestação em Kazan. É muita gente protestando em todas as regiões, está acontecendo isso, o que deixa o patológico ditador da Rússia paranoico, né? Porque ele justamente é disso que ele tinha medo e está, através de suas forças de segurança, tentando controlar com mão de ferro, mas não está conseguindo porque as pessoas estão indo se manifestar contra ele e contra o governo dele, contra o regime. O interessante é o movimento Atesh, que começou depois da invasão da Ucrânia, começou na Crimeia. A Crimeia era habitada com a sua maioria por tártaros, né? Mas ucranianos, né? E esses tártaros querem que a Ucrânia continue e defendem a Ucrânia. E o Tataristão é uma província predominantemente tártara também. Então esse pessoal, os tártaros da Crimeia, eles têm contatos em toda a Rússia praticamente, e eles justamente com os representantes deles lá, os agentes que tem também, eles realizaram esse protesto. Vocês estão vendo aí na capa do vídeo, em Kazan, capital do Tataristão. Distribuíram centenas de panfletos por toda a cidade, convocando a população a se juntar à resistência contra o regime de Putin. Porque como o Putin está cortando a internet, ninguém pode ir através do Telegram, WhatsApp, alguns horários apenas, então eles saíram à rua e começaram a panfletar. E ninguém foi preso, não conseguiram identificar. E esses ativistas, eles observaram que o principal objetivo do protesto era lembrar as pessoas que o povo tártaro sempre foi um símbolo de força, liberdade e identidade nacional. Olhem essa identidade nacional. Olha aí o separatismo da Rússia, que o Kremlin tenta destruir, disseram eles. Há anos, Moscou segue uma política de supressão da identidade tártara, o que é verdade. Assim como eles querem pegar a Ucrânia e suprimir a identidade ucraniana. Eles querem destruí-la, né? Assim, isso acontece, já vem acontecendo há muitos anos, como é muita gente, eles fazem isso gradativamente. E no Tataristão, o ensino da língua nativa é restringido, né? O controle sobre organizações religiosas, né? Inclusive as árabes, os muçulmanos, que lá a maioria é muçulmana, está sendo reforçado e ativistas, a restrição, né? E que defendem os direitos culturais e políticos do povo estão sendo perseguidos pelo regime do ditador Vladimir Putin. Assim, uma região rica em tradições e cultura está se transformando em uma província sob o estrito controle do regime de Putin, eliminando seus valores. Valores culturais, valores morais, valores religiosos, etc. A organização Atesh,
que opera nas regiões ocupadas e russas, enfatiza que a insatisfação com as políticas do Kremlin está crescendo no Tataristão, assim como em muitas outras regiões russas. Só que esse protesto, eles tiraram a foto, né? Você não viu na televisão em Moscou falando isso, né? Você que eu digo, as pessoas, né? Claro que vocês não viram e nem eu vi também, né? Vale a pena esclarecer que o regime do ditador russo depende apenas do medo e da propaganda. Ele é assim, ele aterroriza o povo, né? Mas esse medo está gradualmente desaparecendo. O grupo Atesh afirma que a luta está se intensificando dentro da Federação Russa e o movimento está se expandindo suas atividades para cada vez mais para os cidadãos federais da República. Da Federação Russa. Vocês olhem que eu já falei da Inguestia, falei da outra Daguestão, onde estão acontecendo movimentos também, né? Então esse é mais um, e esse é uma província dessas na Ásia, a mais rica, acho que provavelmente é a mais rica e tem muito petróleo e gás lá, inclusive a fábrica de drones, Shahed, está lá na cidade de Kazan, que é a capital do Tataristão, e outras indústrias. Ela é uma província, não é uma província, é uma república autônoma que é muito rica, mas autônoma é no nome. É que nem tem os países totalitários que chamam democráticos, como a Coreia do Norte, mas de democrático não tem nada, é só o apelido, né, para alguém dar risada e fazer piada. Recentemente, agentes do movimento Atesh realizaram outro protesto no coração da Rússia, em São Petersburgo. Eles fizeram um, né? E de acordo com a resistência, os participantes distribuíram centenas de panfletos em várias partes da cidade, incluindo estações de metrô, pontos de ônibus e ruas centrais. Continham apelos para se juntar ao movimento de resistência e lutar contra o regime do ditador Putin. Apesar do aumento das patrulhas e uma densa rede de câmeras de vigilância, a operação foi um sucesso. Os ativistas notaram que o interesse na resistência na Rússia está crescendo, especialmente em um contexto de piora da situação econômica e crescente descontentamento com a guerra na Ucrânia. Estão levando um pau na Ucrânia. Na realidade, é o que eles imaginavam, que eles iam voltar em desfiles de glória, de vitórias que conquistaram a Ucrânia, e eles estão voltando em caixões. Isso dá um descontentamento. Agravado a crise econômica, que é agravada pela guerra, o povo está descontente, não só apenas lá no Extremo Oriente ou outras províncias, mas inclusive as regiões da Rússia europeia. De acordo com representantes do Atesh, mesmo em cidades tradicionalmente leais, como São Petersburgo, mais e mais cidadãos estão expressando cansaço com a repressão e as mentiras do Kremlin. A insatisfação com o regime está crescendo. O movimento enfatiza que cada informação, cada movimentação transmitida sobre instalações militares de tropas ou quaisquer outras ações das forças russas ajuda a Ucrânia e aproxima a queda do regime. Anteriormente, até 1.000 pessoas fizeram fila em protesto à recepção oficial do ditador da Rússia, perto do Kremlin. Como eles não podem fazer a manifestação lá é muito vigiado, em cada esquina de Moscou praticamente tem policiais, né? E aí, o que eles fizeram? Eles foram no Kremlin, fizeram uma fila, mais de 1.000 pessoas, para apresentar queixas por escrito sobre questões sociais, questões ambientais, e isso foi considerado um protesto. Eles que fizeram isso, o Atesh que organizou isso, e essas manifestações para justamente, vamos dizer assim, engargalar aquele ombudsman que ele tem ali no Kremlin. Os apelos variaram de preservação de espaços verdes, marcos arquitetônicos, a oposição em pedágios, projetos de demolição e cortes em benefícios sociais, que é o Putin andou cortando uma série de benefícios sociais para aposentados e outros, né? E os organizadores da mais recente apresentação em massa dessas petições não puderam ser presos porque estavam se manifestando. Eles estavam lá no ombudsman fazendo, no ouvidor, né, vamos falar em português, é a ouvidoria. Ombudsman é uma palavra inglesa. E é uma palavra estrangeira, nem sei se é inglesa, é que todo mundo usa isso, é uma palavra estrangeira. Então, na ouvidoria, porque eles foram lá se queixar do que tem que melhorar, das sugestões, e ficaram lá o dia inteiro fazendo isso. O grupo que incluía o ex-candidato à presidência Boris Nadezhdin e a figura da oposição Yulia Galiamina enfatizou que não se tratava de um protesto, mas sim de uma forma legal de participação cívica que não pode ser proibida e a polícia não perdeu ninguém. Enquanto isso, Moscou abalada por ataques de drones ucranianos.
Ela está, isso mexe também com a paranoia da máfia do Kremlin, mexe com a paranoia psicopática, criminosa do ditador e a sua máfia, né? Praticamente todas as noites estão acontecendo ataques de drones e outras regiões também, como Briansk, né? Como Voronezh, o próprio Kazan também, sempre estão acontecendo e tem tido muitos prejuízos. Eu vou falar aqui, por exemplo, Moscou, que aconteceu na data, não ontem, do dia anterior. O prefeito de Moscou, o Sergei Sobyanin, ele confirmou que drones, dezenas de drones, ele disse, alvejaram a capital e as áreas da região metropolitana durante a noite. E ele afirmou que as defesas aéreas russas interceptaram múltiplos alvos aéreos, que são alguns desses drones. Mas, no entanto, ele mesmo relatou explosões em diversos distritos, incluindo até os próximos ao centro da cidade ali. Ou seja, tinham problemas, ou seja, a defesa aérea não funciona 100%. E não houve vítimas porque a Ucrânia não atacou prédios residenciais. Ela não faz isso, né? Equipes de emergência foram acionadas para todos os locais atingidos. Mas justamente essas equipes para atender a escombros, para atender incêndios, para apagar o fogo, esse tipo de coisa, né? Relatos de testemunhas e vídeos publicados nos canais russos do Telegram mostraram fumaça subindo sobre toda a região e diversos subúrbios de Moscou. Então, bastante drones atingiram alvos. Os aeroportos foram fechados, né, por toda a noite, abriram só no outro dia cedo por uma questão de segurança de aviação e dos passageiros. E, bom, os aeroportos, não vou citar o nome, está aqui, eu escrevi, mas para não... E foram suspensas a operação. E o ataque também... aconteceu um incêndio que foi relatado num depósito de petróleo ali na região, acho que isso é importante, de Serpukhov. Serpukhov é na região de Moscou, na área metropolitana de Moscou. Esse ataque foi justamente no dia anterior, no dia 26, né? A administração local não comentou nada sobre o incêndio e apenas informou que os bombeiros estavam lá para controlar o fogo. E esse foi um segundo grande ataque com drones em Moscou em um mês, e justamente é o troco que a Ucrânia está dando a essa sanha assassina e criminosa do ditador da Rússia, que está cada vez mais fraco. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem, vamos continuar trazendo mais inscritos. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.